Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá todo mundo bem por aí? Eu tô gravando esse áudio, mas tá uma chuva lá fora, gente. Eu espero que o barulho da chuva não apareça pra vocês, senão eu vou ter que editar esse áudio depois. Se bem que barulho da chuva é uma delícia, né? É bom pra dormir, traz calma. Saluba Nanã, salve as suas forças. Que as águas sagradas de Nanã possam limpar a atmosfera dessa dessa cidade louca onde eu moro, trazendo mais vida para a natureza. Quando eu falo cidade louca, eu estou me referindo a São Paulo, viu, gente? Esse caos onde eu estou morando atualmente. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do nosso querido Pai Antônio. E como prometido no episódio anterior, hoje a gente vai tirar dúvidas. Perguntas que foram mandadas através do nosso site almadepoeta.com.br. E se você mandou a sua pergunta, mas ainda eu não respondi, é porque ainda não tive tempo, tá, gente? Eu estou tentando primeiro responder as perguntas mais antigas para ir seguindo uma ordem cronológica. Então vamos lá? Me ajuda aí, Sofia. Qual é a primeira pergunta de hoje? A primeira pergunta foi mandada pela Antônia, que mora na cidade de São Paulo. Ela escreveu o seguinte: eu descobri hoje seu podcast e já ouvi 3 episódios. Como eu me encantei pela Maria Mulambo, gostaria de saber mais sobre Maria Padilha. Também tenho muitas dúvidas sobre Exu. Sou kardecista e há alguns meses, uns 3 ou 4 meses, tenho me encantado com a Umbanda. Nesta segunda-feira foi a primeira vez que fui numa gira de pretos velhos. Eu amei. Comecei a fazer um curso sobre a Umbanda e sei que há muito para aprender. O que mais me intriga são os Exus e Pombagiras. Aqui tem um podcast em que você fala de tranca-ruas. Eu vou ouvir, mas por hora, por favor, me elucide sobre Maria Padilha. Muito axé e obrigada. Oi, Antônia, obrigado pela sua mensagem. Eu fiquei feliz que você esteja se interessando pela Umbanda, a ponto até de ter iniciado um curso, que legal. Olha, pelo que eu entendi, você começou a ouvir o podcast há pouco tempo, né? Você disse que já ouviu alguns episódios, mas mais pra frente você vai ver que eu já falei um pouco sobre Maria Padilha. Inclusive, eu acho que tem um episódio específico em que eu fiz uma homenagem para ela. Deixa eu tentar localizar aqui o número do episódio certinho para você. Foi no episódio 74 que eu falei um pouco sobre Maria Padilha. Depois acessa lá que eu acho que você vai gostar. Você disse que a figura dos Exus e Pombagiras te intrigam muito, né, Antônia? Não intrigam só você não, viu? Intrigam a mim também, e eu aposto que intrigam um monte de gente. Principalmente a figura das Pombagiras, né? Porque a Pombagira, ela se apresenta com o arquétipo da mulher livre, da mulher independente. Sabe aquela mulher que é totalmente despojada das convenções da sociedade, despojada dos padrões sociais? Aquela mulher que não se prende a regras limitantes de ética criadas para subjugar o espírito feminino? A Pombagira é aquela mulher que é livre do domínio dos homens, que é livre para fazer o que ela bem quiser. Esse é o arquétipo da Pombagira, a mulher empoderada. Só que esse empoderamento das Pombagiras foi conquistado à custa de muito sofrimento, né? As Pombagiras são espíritos femininos que se manifestam na Umbanda, cada uma com a sua história de vida própria, cada uma trazendo as suas desventuras, trazendo os seus dissabores, os problemas que elas enfrentaram, que elas passaram quando estavam encarnadas. Muitas vezes, esses espíritos trazem histórias tristes de dor, de violência sexual inclusive, de traições, enfim. São espíritos que evoluíram e que se fortaleceram à custa de muito sofrimento. E eu não sei se você já reparou, Antônia, mas a maioria dos espíritos que se manifestam na linha da esquerda hoje foram pessoas encarnadas que viveram em séculos anteriores mais recentes, né? Malandros, Exus, Pombagiras. A gente ouve muito a história desses espíritos que viveram lá no início do século XX ou então no final do século XIX, até mesmo espíritos que contam histórias do século XVIII. E olha só, se hoje, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade machista, se hoje a gente vê essas mulheres que ainda precisam lutar pelos seus direitos, imagina como era no século passado. A nossa sociedade, há 2 séculos atrás, era muito mais machista do que é hoje. E as mulheres sofreram muito por conta disso, de terem que se submeter ao capricho de leis e de costumes criados por homens.
E esses espíritos femininos que se manifestam como pombagiras, eles trazem muito essa rebeldia, sabe? O desprezo que elas têm por esses rótulos, por essas convenções preconceituosas construídas por uma sociedade machista. E olha só que interessante. Isso que eu vou falar para vocês agora foi passado para mim pela pombagira a quem eu sirvo. Em uma das incorporações, a Yarin chegou para mim e perguntou assim: você sabe por que as pombagiras foram associadas às mulheres da vida? Você sabe por que as pessoas pensam que toda pombagira foi prostituta, foi meretriz? É justamente por causa desse estereótipo que nós carregamos de mulheres rebeldes. Daí a Yarin explicou para mim assim: no passado, quando uma mulher não se submetia ao capricho dos pais ou às imposições da sociedade, as pessoas diziam que aquela moça não era uma moça de família. Imagina no século XVIII ou no século XIX, uma moça rebelde que batia de frente com os costumes da época. Aos olhos da sociedade, ela não era vista como uma moça de família. As pessoas diziam que era uma perdida na vida. E daí, para as pessoas relacionarem uma moça que não é de família, entre aspas, uma moça perdida na vida, com a ideia de cortesã, com a ideia de prostituta, é 2 palitos, né? É muito fácil, muito rápido. E daí, com o tempo, esse estereótipo de pombagira como sendo uma vagabunda, mulher da vida, acabou se disseminando no imaginário popular. Mas na realidade, não é nada disso. Pouquíssimas pombagiras foram realmente prostitutas quando estavam encarnadas. Elas foram sim mulheres rebeldes, mulheres à frente do seu tempo, mulheres que desafiaram a sociedade e as leis. E daí, elas acabaram sendo rotuladas como não sendo mulheres de família, entende? Então é isso, Antônia. Obrigado pelo seu contato. Ouve lá o episódio que eu te falei que fala um pouquinho mais sobre Maria Padilha, tá certo? Um grande abraço para você. O que mais que nós temos, Sofia? A Alessandra, que mora no Rio de Janeiro, escreveu para o podcast contando bastante coisa da vida pessoal dela. Eu não vou ler a mensagem toda que a Alessandra escreveu porque são muitos detalhes particulares da história de vida dela. Mas no meio da mensagem, a Alessandra trouxe uma dúvida. Ela disse o seguinte: eu improvisei aqui na minha casa um altarzinho, em cima do móvel da cozinha, onde tenho mantido uma vela de 7 dias acesa, com um copo d'água e uma rosa branca que vou trocando a cada 7 dias pedindo proteção para Oxalá, pro meu anjo da guarda e pro meu filho que tem um grau leve de autismo. Ele estuda à noite. Como eu moro no Rio, em um lugar um tanto perigoso, eu vou buscá-lo no ponto de ônibus toda noite e isso me tira a paz. Quando ele sai, acendo um incenso que comprei e quando vou buscar, repito no caminho: Exu na minha frente e Ogum nas minhas costas 3 vezes. Na verdade, eu repito até mais porque eu vou falando. Nem sei se eu estou fazendo certo, porque vou na intuição, mas queria saber se você tem alguma sugestão nesse sentido. Oi, Alessandra! Antes de mais nada, um abraço para você e um abraço para o seu filho também. Eu não sei o nome dele, mas enfim, sintam-se abraçados. Eu desejo muita luz na vida de vocês dois. Bom, a Sofia não quis ler aqui no podcast a mensagem toda que você escreveu, mas eu li, tá? E eu me identifico com muita coisa que você disse. Por exemplo, você disse que quando era criança fazia aquela brincadeira do copo com a sua irmã, né? Eu também fiz muito essa brincadeira quando eu era pequeno. E eu achei interessante que, na verdade, você conheceu o espiritismo justamente por causa dessa brincadeira, né? Você disse que a sua irmã começou a ter algumas questões físicas. Bom, eu não sei se foi em decorrência dessa brincadeira que vocês faziam. Eu imagino que tenha tido alguma relação com ela, mas daí você acabou conhecendo o kardecismo levada pelo seu pai e pela sua tia. E você disse que o kardecismo, ele conseguiu esclarecer muitas dúvidas que você tinha. E da mesma maneira, Alessandra, o kardecismo foi e continua sendo o meu alicerce de conhecimento do plano espiritual. E você, assim como eu, também tinha lá os seus preconceitos com a Umbanda e com o Candomblé, né? Assim como eu também tive. Como você diz, coisa de kardecista, né? Bom, brincadeirinha, viu? Aos kardecistas do meu coração que ouvem o podcast Alma de Poeta, eu sei que não são todos os espíritas kardecistas que são preconceituosos com a Umbanda, mas que alguns têm um pouquinho de preconceito, isso tem. Mas enfim, é para isso que o podcast está aqui, né? Para diminuir um pouco esse preconceito que as pessoas têm com a Umbanda. E com relação ao altarzinho que você fez na sua casa, Alessandra, perfeito! Eu tenho certeza que esse é um ponto de força espiritual muito importante que você tem dentro da sua casa. Na verdade, assim, se a gente fosse entrar em detalhes pela doutrina da Umbanda, o que você faz é uma firmeza de anjo da guarda.
Os umbandistas têm muito esse hábito de fazer a firmeza do anjo da guarda dentro da casa e alimentar essa força do jeito que você faz com a vela de 7 dias e com um copo d'água. E assim, só um comentário à parte que eu vou fazer para você. Na Umbanda mais tradicional, eles costumam fazer essa firmeza em um lugar alto, geralmente acima da cabeça, sabe? E por que a gente acende a vela para o anjo da guarda em um lugar mais elevado? Isso, na doutrina umbandista, meio que simboliza a importância do anjo da guarda na sua vida. Simboliza também a elevação do seu pedido e da sua intenção, a importância que você dá a ele. Firmar a vela para o anjo da guarda num local mais elevado também é uma maneira de demonstrar respeito pela hierarquia que eles possuem perante Deus. Afinal de contas, o anjo está num patamar muito superior ao reino humano. Então, simbolicamente, a gente se dirige a eles como estando num patamar mais elevado. Mas assim, Alessandra, para mim, isso é mais uma tradição do que uma necessidade, tá? Tem gente que acende a vela para o anjo da guarda e coloca num altar normal, ou em cima de uma mesa, em cima de um criado mudo, e tá tudo certo também. O que vale mais é a sua sintonia, a sua conexão mental e sentimental com aquele ato que você está fazendo. E esse mantra que você repete quando está caminhando na rua é maravilhoso, eu adorei. Exu na minha frente e Ogum nas minhas costas. Também poderia ser o contrário, né? Ogum na minha frente e Exu nas minhas costas. De qualquer forma, essa é uma maneira maravilhosa que você encontrou de manter a sintonia com os seus guias protetores. E olha só que interessante, você recitando esse mantra, além de estar sintonizando com os seus guias, você também acaba louvando os orixás. Porque existem os Exus entidades que se manifestam na Umbanda, assim como também existe um poder de Deus, um orixá que a gente chama de Exu. E da mesma maneira, existe um orixá chamado Ogum e existem os falangeiros, ou seja, espíritos que trabalham na força desse orixá, que a gente chama de caboclos de Ogum ou de soldados de Ogum. Maravilhoso isso, Alessandra! É uma verdadeira prece que você faz. Continua com esse hábito que eu tenho certeza que a espiritualidade está cuidando de você e do seu filho. A única coisa que eu, como umbandista, poderia sugerir para você, lógico, se você tiver condições de fazer isso, né? É você fazer uma firmeza para o seu anjo da guarda individualmente. Ou seja, você fazer a sua firmeza e o seu filho fazer a firmeza dele. Porque a firmeza do anjo da guarda é muito particular de cada pessoa. É que você falou que o seu filho tem um grau de autismo, né? Apesar de ser um grau leve, eu não sei se ele teria condições ou se ele teria vontade de fazer isso. Mas se ele não quiser fazer ou você não tiver condições de acender 2 velas, continua fazendo do seu jeito que está excelente. Um grande abraço, Alessandra, fica com Deus. Que Exu e Ogum continue sempre protegendo você e o seu filho de qualquer perigo que possa surgir no caminho. Tá certo? O que mais nós temos, Sofia? A Elisângela, que também mora na cidade do Rio de Janeiro, escreveu o seguinte: eu tô completamente apaixonada pelo podcast. Meu marido e eu estamos conhecendo a Umbanda e suas aulas foram uma grata descoberta. Muito obrigada. Minha dúvida é: eu fiz um jogo de búzios onde a mãe da casa que eu frequento disse que sou filha de Ogum e Oxum Opará. Gostaria de saber mais sobre Oxum Opará. Oi, Elisângela, obrigado pela sua mensagem. Antes de mais nada, esses assuntos que eu falo aqui no podcast não são aulas não, viu? Longe de mim querer dar aula sobre Umbanda. Eu acho que existem pessoas muito mais qualificadas do que eu que poderiam dar verdadeiras aulas sobre esses assuntos que eu falo tão superficialmente aqui no podcast, né? Mas vamos lá, eu vou tentar explicar para você sobre Oxum Opará. É meio complicada essa questão de qualificadoras dos orixás, porque isso vem mais de terreiros ligados ao culto de nação, de terreiros de candomblé, que costumam dar qualificadoras aos orixás. A Umbanda mesmo, Elisângela, ela trabalha com a energia do orixá puro, ou seja, com a energia própria de cada orixá. A não ser que seja um terreiro de umbandomblé, que tem um viés mais candomblecista, digamos assim, daí nesses terreiros talvez você ouça falar nas qualificadoras dos orixás. Então, dependendo do terreiro que você for, Elisângela, você vai ouvir falar de Oxum Opará, você vai ouvir falar de Oxum Yeyeokê, Oxum Carê, Oxum Idimu, cada uma delas trazendo características diferentes para orixá Oxum. E quando eu falo de características diferentes, é que cada uma dessas Oxuns, entre aspas, que eu falei, vai ter a influência de um outro orixá, entende? E isso acontece também com outros orixás. Não é só com Oxum. Nos cultos de nação, no candomblé, você vai encontrar, por exemplo, Xangô Airá, Xangô Agodô, Xangô Jacutá.
No caso de Iemanjá, tem muita gente que se diz filha de Iemanjá Ogunté, que tem uma influência também forte de Ogum, mas também tem a Iemanjá Sessu, a Iemanjá Macê, a Iemanjá Sobá. Então, todos esses nomes são qualificadoras dos orixás. Mas só reforçando novamente, tá, Elisângela? Na Umbanda pura mesmo, a gente não trabalha com essas qualificadoras, mas apenas com a energia original do orixá. Então, pelo menos na Umbanda que eu pratico, dificilmente você vai ver um culto específico para algum choroquê, por exemplo. Apesar de eventualmente existirem pontos cantados que mencione a qualificadora do orixá, como você vai ver que existem pontos de Oxum Opará, o ritual em si, a louvação, não vai ser para o orixá qualificado, mas sim invocando apenas a energia original daquele orixá. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas assim, se você ouvir algum ponto que tem algum choroquê, por exemplo, ou que tem algum megê, a energia que está sendo trabalhada é a energia de Ogum apenas. Deu para entender? Mas vamos lá. Eu vou tentar explicar para você da maneira mais simples possível nesse exemplo que você falou de Oxum Opará. Opará, na verdade, seria uma das qualificadoras de Oxum, dizendo que aquela irradiação original de Oxum está sofrendo uma influência muito grande de Yansan, entende? É como se a Oxum Opará fosse uma Oxum temperada com a energia de Yansan. Então, ao mesmo tempo que vai ter uma energia doce, uma energia meiga, amorosa, também vai ter uma certa dose de impetuosidade, um comportamento mais aguerrido. Essa é a característica das filhas que carregam a energia de Oxum Opará, tá certo? Mas assim, Elisângela, não confunde isso que eu estou falando das qualificadoras dos orixás com as qualificadoras dos falangeiros, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar da Umbanda não trabalhar com a mistura energética dos orixás, nada impede que determinadas falanges de espíritos irradiem na vibração de um orixá específico, diferente da irradiação do orixá que sustenta determinada linha de trabalho. Então, por exemplo, na Umbanda você pode encontrar o Ogum Beramar, o Ogum Iara, o Ogum Sete Ondas, o Ogum Matinata, o Ogum Naruê, cada um deles vibrando na energia de um orixá específico, diferente da linha que sustenta a energia do trabalho. Eu sei, no primeiro momento é meio complicado de entender isso, né? Por exemplo, uma entidade que se apresenta como Ogum Iara. Essa entidade, ela pertence a uma falange que é sustentada pelo poder de Ogum, mas muito provavelmente, ela como entidade, ela sofre uma irradiação muito grande de Oxum, porque talvez ela teria Oxum na coroa, entende? Com o Ogum Sete Ondas é a mesma coisa. O trabalho que ele faz é sustentado pelo poder de Ogum, mas por algum motivo, a entidade especificamente sofre uma influência muito forte de Iemanjá. Por isso que o espírito se apresenta como Ogum Sete Ondas. Mas é a entidade que apresenta aquela energia cruzada, não é o orixá. Para efeitos de entendimento da doutrina da Umbanda, é isso que precisa ficar bem claro, tá certo? Mas assim, minha irmã, eu expliquei isso para você porque essa é a Umbanda que eu pratico, tá? Se a casa que você frequenta cultua os orixás com todas as qualificadoras que existem no candomblé, se a sua mãe de santo, a sua dirigente espiritual entende dessa forma, então tá tudo certo também. O importante é você se identificar com o trabalho espiritual que é feito na sua casa, tá bom? Um grande abraço para você, Elisângela. Muito obrigado pelo contato. Espero que você continue acompanhando e curtindo os episódios. Então é isso, gente. Como eu prometi para vocês no episódio passado, eu dediquei o dia de hoje para responder perguntas. Obrigado, Antônia, obrigado, Alessandra, obrigado, Elisângela, pela participação de vocês. E obrigado a todos vocês que ouvem o podcast, obrigado a vocês que estão contribuindo com as doações. E vocês perceberam, né? Cada episódio eu agradeço um pouquinho as pessoas que estão ajudando financeiramente o nosso projeto. E hoje eu quero agradecer o Júlio César pela doação que ele fez para o podcast. Eu quero agradecer também a Maria Regina pela ajuda que ela nos deu. E eu quero agradecer o Leandro Gomes também, pela colaboração. Essa ajuda que vocês estão dando está sendo fundamental para a continuidade, para o sustento do nosso trabalho. Muito obrigado de coração ao Júlio, a Maria Regina e ao Leandro pelas doações, tá bom? Inclusive, eu não sei se eu já comentei com vocês isso, mas enfim, eu estou fazendo um caderninho de orações para deixar no altarzinho que eu tenho aqui em casa, e nesse caderninho eu estou colocando o nome de cada um de vocês que estão colaborando, que estão ajudando o podcast a crescer, para que a espiritualidade abençoe a vida de vocês e, de alguma forma,
retribua a boa ação que vocês estão fazendo, doando recursos para o nosso projeto. E eu faço as minhas preces toda semana nesse caderninho para que a vida de vocês seja muito próspera. Muito obrigado a todos pelo incentivo que vocês estão dando. E é isso, gente. Não se esqueçam que o Alma de Poeta também está disponível para vocês nas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Ou se vocês preferirem, podem visitar o nosso site, almadepoeta.com.br. Lá também estão disponíveis todos os episódios para vocês ouvirem. Inclusive, se vocês não têm condição de doar nesse momento, ou se você prefere não fazer nenhum tipo de doação em dinheiro, tem a opção também de você entrar lá no site e dedicar um pouquinho do seu tempo clicando em 1 ou 2 anúncios que aparecem, porque fazendo isso, vocês também estão ajudando o podcast a receber alguns centavos do Google por cada anunciante que vocês visitarem, tá bom? Um grande abraço, meus irmãos, minhas irmãs, minha família espiritual de podcast. Fiquem com Deus, que o nosso Pai Maior continue iluminando o caminho de todos vocês e até o nosso próximo encontro.